Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí como você pode estar utilizando ou estar programando o PID controlador, né, o algoritmo PID dentro do Mindstorms. Hoje a gente vai estar controlando, vai estar fazendo somente o P de proporcional, tá? E esse algoritmo ele é utilizado quando a gente quer dar uma resposta proporcional ao erro que é entrado no sistema, tá? Então, no caso, por exemplo, de alguns robôs para FLL, para OBR, muitas vezes nós precisamos de calcular, por exemplo, o erro dos sensores de luz ou o erro dos sensores, sei lá, o erro do giroscópio, por exemplo, e nós queremos, por exemplo, que o robô ande sempre em 0 graus, tá? E aí a gente pega esse erro e ajusta ajusta a resposta dos motores para que seja feita de forma proporcional. Então, no algoritmo PID, a gente precisa de algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos é de uma variável que eu vou chamar aqui de KP, tá? Que é constante de proporcionalidade. E normalmente essa constante a gente trabalha com um valor em torno de 1.2, 1.3. Depende muito do seu robô, tá? Depende muito do seu robô. Outra coisa que nós precisamos é uma variável que eu vou chamar aqui de SP, tá? Que eu vou chamar de SP, tá? E essa variável, eu vou chamar ela de SP porque eu quero que ela seja o ponto de referência. O ponto de referência para me calcular o erro. Eu vou estar utilizando o sensor de giroscópio, tá? Então, a primeira coisa, e também vou ter uma variável que eu vou chamar de erro, tá? Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de erro. Erro. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer a leitura do sensor, né? Como eu já disse, eu vou estar utilizando o ultrassônico, tá? E nós precisamos fazer a leitura do sensor. Depois que nós fazemos a leitura com esse bloquinho do sensor, nós precisamos fazer, né, a diferença entre o SP, que é a nossa posição, né, o set point, tá? Então, nós vamos calcular a diferença entre a leitura do sensor e o SP, que é o erro naquele momento, tá? Então, como assim, Cláudio? Então, a gente vai estar utilizando um bloquinho de matemática, tá? Para calcular a diferença entre a leitura do sensor, tá? E a leitura da variável SP. Então, deixa eu colocar aqui uma variável como leitura numérica, tá? E o SP. Então, nesse caso, o que nós estamos fazendo é calculando o erro, tá? E a gente vai salvar o resultado disso aqui dentro da variável erro. Então, eu venho aqui, pego a variável erro, coloco como write text e arrasto esse bloquinho para cá. Então, vamos supor que nesse caso nós estamos querendo que o robô, né, ande em 0 graus, que é o nosso SP, tá? É o nosso SP. E aí, quando eu faço a subtração da leitura do sensor menos o SP, eu estou calculando o erro, né? Calculando o erro. E esse erro vai ser salvo aqui na variável que nós denominamos erros, tá? Agora, o que nós precisamos fazer é pegar essa variável erro e multiplicar pelo valor, né, pela constante de proporcionalidade, tá? Que isso vai nos dar uma nova variável, né? Que vai nos dar a variável de P, de proporcional, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou pegar aqui outro bloquinho matemático, vou colocar multiplicação, tá? Agora eu vou pegar outro bloquinho aqui para fazer a leitura do erro, tá? Para não ficar muito grande, eu acho que eu vou puxar aqui para baixo para ficar bem organizado. Então, eu vou fazer assim. Pronto. Então, nós fazemos a leitura do erro, tá? Vou colocar aqui o read numeric. Nós pegamos essa leitura do erro e multiplicamos pela... Aliás, a leitura do erro não, né? A constante e multiplicamos pelo valor do erro, tá? E nós fazemos a leitura do erro também. Então, aqui, ó, a gente vem e coloca o erro. E esse valor que nós vamos obter aqui, ele é o P,
tá? Que é a resposta proporcional. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tinha esquecido de criar aqui uma variável, e eu vou criar aqui uma variável chamada P, tá? Que ela vai inicializar também em 0. Pronto. Então, agora a gente já tem uma variável P, eu vou vir aqui, vou adicionar ela aqui ao final, e o P, que é o de proporcional, ele vai receber a saída dessa operação aqui. Então, lembrando que esse KP vai depender muito do seu robô, tá? Da distância dos sensores, da precisão que você quer obter também. Então, quanto maior o KP, mais bruscas será a correção, tá? Mais brusca será a correção. E é sempre interessante lembrar também que você precisa estar atento à velocidade, né? Se você aumenta a velocidade do robô, provavelmente também vai ser necessário aumentar o KP, tá? Provavelmente também vai ser necessário aumentar o KP. Deixa eu dar uma organizada aqui. Provavelmente vai ser necessário aumentar o KP, né? Porque a correção vai precisar ser maior se a velocidade também for maior. Então agora nós já temos uma variável P, tá? Uma variável P. Nós poderíamos colocar essa variável P, né? Ela vai ser calculada a diferença para aplicar entre um motor e outro motor, tá? O motor da esquerda e o motor da direita, por exemplo. Mas no nosso caso, deixa eu ver só quantos minutos. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós já vamos deixar o algoritmo pronto para caso, quando a gente for implementar o I e o D também, tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter aqui também uma variável chamada gain, ou ganho, tá? Eu vou colocar aqui em português, ganho. E essa variável ganho, ela vai ser a variável que vai somar os valores, tá? Do P, do I e do D futuramente, tá? Só que no momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que ela vai ser somada, vou criar uma nova, colocar um bloquinho aqui, colocar o P e vou colocar como leitura e vou somar esse bloquinho com o valor 0. Mais para frente a gente vai somar com o I e com o D, tá? E isso aqui eu vou salvar dentro da variável ganho, tá? E aqui vai ser salvo dentro da variável ganho. Mais para frente, nós vamos somar o valor das três variáveis, tá? Do P, do I e do D. Tá? E esse ganho, ele é o que vai ser aplicado nos motores, tá? Só que antes da gente aplicar esse ganho nos motores, a gente precisa também fazer uma operação com a nossa velocidade, que a gente não colocou aqui, tá? Então, eu vou criar também uma nova variável V aqui, inicializar ela com um nome aqui V, por exemplo, que vai ser uma constante. Então, eu vou colocar maiúsculo. E eu vou colocar aqui a velocidade 30, por exemplo, tá? Então, ó, agora a gente já tem um ganho. A gente já tem um ganho, tá? E esse ganho nós vamos fazer duas operações, tá? Nós vamos subtrair e nós vamos somar com o valor da velocidade. Por quê? Porque aí essa subtração e essa soma vai ser aplicada de forma diferente, uma para o sensor da esquerda, o motor da esquerda, e outra para o motor da direita. Então, no caso, deixa eu ligar aqui. Aliás, deixa eu colocar aqui, na verdade, o bloquinho de ganho, certo? E aí eu vou fazer a leitura do valor do ganho. Então, vou fazer a leitura do valor do ganho e a leitura do valor da velocidade, tá? E aí, o que é que a gente vai fazer com isso? Deixa eu arrastar para cá, para seguir a sequência do programa, né? E aí, o que é que isso vai ter de interessante para a gente, né? A resposta, eu vou pegar o V, adicionar aqui, e vou pegar o ganho e adicionar aqui. E nesse caso, a gente vai ter a soma, e essa soma ela vai ser aplicada a um dos motores, tá? O motor ele vai ficar ligado como infinito, tá? E essa velocidade aqui, ela vai ser, o resultado disso aqui vai ser aplicado como uma velocidade, tá? E aí você vai ter que ajustar isso aqui para o seu programa, né? Para o seu programa de acordo com os motores e sensores que você usa. Então vamos supor que o sensor da direita, o motor D seja o da direita. Então nesse caso ele vai estar somando, né, o ganho com a velocidade
e vai estar aplicando isso dentro do motor D. E agora nós precisamos fazer exatamente o contrário, né? Para o motor C ou o motor do outro lado do robô, por exemplo. E aí eu vou fazer novamente a leitura aqui das duas variáveis, do ganho e do V, né? Da velocidade. Vou fazer novamente a operação, só que dessa vez ela é uma operação de subtração, tá? Ela é uma operação de subtração. E os dois vão ser leitura aqui, numérico, numérico. E aí, esse vai ser subtraído desse também. É interessante vocês observarem que, de acordo com a orientação do motor de vocês, de acordo com a orientação do motor, se ele estiver de cabeça para baixo, ou se ele estiver em uma posição um diferente do outro, essas ordens aqui dessas operações, o V pode ser que seja necessário vir no lugar do B, na entrada B, tá? Então é interessante vocês se atentarem a isso aqui. Então se o robô ficar girando, ou se ele não corrigir, ou se ele não andar, vocês vão ter que se atentar a essa ordem aqui das entradas, tá bom? E novamente, né, a gente vai deixar o motor como ligado e vai colocar a aplicação dessa velocidade aqui, tá? Então, dessa forma, e vai mudar o motor, né? Vou colocar aqui o motor C, por exemplo. Então, dessa forma, a resposta vai ser proporcional. Lembrando novamente, né? A resposta dos motores vai ser proporcional à leitura do sensor, tá? Lembrando novamente que esse ganho aqui, ele pode variar de acordo com a posição dos seus motores. Então, é interessante você observar. Caso não funcione, você trocar a ordem dessas entradas aqui. Da mesma forma para essa entrada aqui, tá? Beleza? Outra coisa também que é interessante lembrar, né, que eu já falei, mas é que o Kp, ele é a constante de proporcionalidade. Então, o Kp, ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o seu robô, tá? Então, é um valor que você vai ter que testar para ver o que se encaixa melhor no seu robô. Lembrando que o SP é set point, então o robô vai andar aqui nesse caso, né, baseado no ângulo zero, tá? Se fosse um sensor de cor, por exemplo, de luz, para seguir a linha, então como é que nós faríamos? Ao invés de nós utilizarmos essa diferença aqui, né, do set point em relação ao sensor de luz, nós faríamos o contrário. Nós faríamos utilizando dois sensores de luz, tá? Então, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficaria. Então, como é que a gente faria? A gente utilizaria dois sensores de luz, que seria basicamente o da esquerda e o da direita, e nós faríamos a diferença entre a leitura desses sensores, tá? Então, esse seria o nosso erro, tá? Então, seria o sensor da esquerda, sensor da direita. Então, essa seria a diferença se a gente fosse utilizar o sensor de luz, por exemplo, tá bom? Então, o algoritmo, a parte de proporcional é isso, tá? Depois a gente vai estar gravando outros vídeos para explicar mais a parte do I e do D, tá? Isso aqui já resolve muitos problemas aí, muitos problemas mesmo, e já ajuda bastante aí para a galerinha de robótica, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode falar aí nos comentários, que a gente vai estar se ajudando, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau, até mais.